Yeah. Yeah. Bom, agora são 9 horas e 35 minutos, 9 e 35, né? Vamos dar início, então, à nossa live do dia, hoje trazendo aqui o Fábio João Pinheiro, que é presidente da Fundação Francisco Bilheiro, a FUNFRAB, e que também vai falar sobre o Centro Cultural Enélia Ferreira, esse importante espaço aqui no centro da cidade e que já foi palco de diversos eventos ao longo da sua história. Desde o antigo cinema, o Cine Brasil, até os dias atuais. Inicialmente eu queria agradecer a participação do Fábio, que aceitou aqui o nosso convite para bater esse papo gostoso com a gente na manhã dessa terça-feira. Fábio, muito obrigado pela sua presença, é um prazer estar recebendo você aqui. Bom dia, Marcos Paulo, bom dia, ouvintes da Rádio 99. Eu também estou me sentindo feliz com esse convite, né, que foi hoje mesmo, né? E é uma das vantagens de morar em Miraí, que tudo é pertinho. Realmente, né? O interior, você é de onde, Fábio? Eu nasci no Rio, mas eu fui meio criado em Miraí. A minha alma é de Miraí. É miraense de coração. Exatamente. Tá certo. Nesse tempo, Fábio, desde o seu nascimento até você agora residir oficialmente aqui na cidade, né? E assumir essa responsabilidade enorme que é gerir esse centro cultural, essa fundação, se passaram alguns anos, mas eu acredito que essa vontade de participar ativamente da nossa comunidade sempre teve nas suas veias, né? Sim, isso foi acontecendo, vamos dizer, já na vida adulta, né? Eu tive a sorte de trabalhar na Fundação de Israel Pinheiro em Belo Horizonte, e lá onde eu aprendi essa experiência com o que eu chamo de terceiro setor. Se me permite, o Brasil tem esses três setores, né? O primeiro setor é o setor público, onde a gente inclui as prefeituras, governo estadual, governo federal, tudo que é público. Sim. O segundo setor é o setor empresarial e o terceiro setor, as fundações, associações, clube de futebol, partido político, são as instituições sem fins lucrativos. Então, o destino me levou a cuidar da Fundação Israel Pinheiro, e no início eu não estava assim sabendo fazer muitos projetos interessantes. Aí eu vim aqui em Miraí, que é a minha fonte, né, de sabedoria, e conversei com o tio Luizito Pereira, que todo mundo chama de professor Luizito, né? E ele, passado alguns instantes, ele falou: biografia do Ataúfo Alves. Então foi a primeira sensação que eu tive de poder ajudar com essa história rica de Miraí, né? E de fato, ele escreveu o livro, né? Ele mesmo conseguiu os recursos aqui da antiga Cataguases Leopoldina, que hoje é Energisa, através de uma lei estadual. E essa biografia abriu as portas para criar o Museu Ataúfo Alves, a estátua do Ataúfo, o mausoléu do Ataúfo, né? E então, assim, eu comecei a aprender a partir desse momento, né? Então, ajudar Miraí é uma sensação muito gostosa, né? Inclusive, Fábio, esse livro é um livro icônico, que virou uma referência quando se diz o assunto Miraí e Ataúfo Alves, é claro. Sim, então eu olho pelo olhar do tio Luizito, que é, como você falou, uma referência, o assunto Miraí, a cultura, mas eu tive também uma experiência na vida. Eu era artesão com 16 anos, lá no interior de São Paulo, e na hora do almoço, uma fundação aqui de Minas Gerais, Fundação João Pinheiro, que é pública, soltou uma matéria na televisão dizendo o seguinte: se você pega R$1 milhão, bota numa indústria de automóvel, por exemplo, você gera menos emprego do que se pegar o mesmo 1 milhão e botar na indústria da cultura, dos eventos, né?
Isso ficou marcado. E agora que eu estou retomando essa atividade do terceiro setor através da Fundação Francisco Bilheiro, que mantém o Centro Cultural, eu tenho esse olhar para Miraí. E se Deus quiser, a gente vai cumprir essa missão. Tá, fácil não é, João, Fábio, porque a gente sabe que hoje investir na cultura ainda são por poucas empresas, né? As empresas acabam investindo pouco. A gente tem hoje, por exemplo, aqui na região, a gente pode citar essa grande empresa de energia elétrica que já tem um investimento nessa área, utilizando recursos tanto de isenção para o imposto de renda quanto também para o ICMS, mas ainda a grande maioria das, até pequenas empresas, vamos dizer assim, não investem tanto, não sabe que existe essa facilidade de isenção, por exemplo, de se pegar um imposto que pagaria para o governo e investir na própria cultura. Sim, você está com a razão e, vamos dizer, eu não estudei esse assunto, eu aprendi na prática, né? Uhum. Então, na prática, o que a gente pode dizer aqui em Miraí? A gente tem esse patrimônio cultural, a gente tem o Ataúfo Alves, a gente tem a história do samba, a gente tem a história do café, né? A gente tem muita história boa. A gente precisa de pessoas da cidade ou da região que escrevam esses projetos, né? Lembra que o meu caso, não fui eu que escrevi o projeto do livro da Ataúfo, foi o próprio Luizito Pereira, né? Então, uma vez que essa turma profissional escreve esses projetos e chama a atenção dessas empresas, a gente aos poucos vai colocar isso na prática. Já existe um grupo interessante chamado Fórum de Cultura de Miraí. Existem pessoas na cidade, na região, dispostas a fazer isso. Eu acho que é uma questão de tempo. Sim. E é importante também, cada vez mais, a gente mostrar um produto de qualidade, vamos dizer assim. Não adianta a gente querer inscrever um projeto que não tem uma boa fundamentação, que não tem uma ideia de preservação muito grande. Quer dizer, se você não oferece esse bom produto, esse projeto bem elaborado, as empresas também vão acabar não querendo investir, né? Sim, você tem razão, porque elas vão alinhar a marca delas a esse projeto. Justamente. Né? Então, ô Fábio, hoje, a Fundação Francisco Bilheiro, que é a mantenedora aqui do Centro Cultural, ela está com quantas pessoas envolvidas em sua diretoria e na parte de acompanhamento aí das suas atividades? Olha, são mais ou menos 28 conselheiros, né? Tem uma equipe mais próxima, que é o vice-presidente e o diretor financeiro, que a gente chama de conselho diretor. Então, o vice-presidente é o Léo Werneck e o diretor financeiro, o Bruno. Ambos são jovens, é uma estratégia que eu pensei lá atrás, que eu brinco, né, que somando a idade dos dois, não dá a minha idade. Por que isso? A gente tem que pensar o seguinte: esse centro cultural já foi o cinema, certo? Sim. Ele foi inaugurado em 1921. É muito tempo que ele está em pé, né? Então eu já estou pensando na próxima geração. Eu gostaria que os jovens se aproximassem mais desse projeto, para que eu passe essa experiência que eu tenho e vocês, jovens, vão tocando isso para o futuro, para durar mais 100 anos, né? Além dos conselheiros, surgiu, e aí eu falo, as ideias eu acho que elas vêm de cima, né? Cai na cabeça da gente, né? Então surgiu um projeto, inclusive amanhã tem uma reunião, chamado Amigos do Centro Cultural. Então a comunidade, aí já são mais de 20 pessoas, né? Participam como pode, dentro do seu horário disponível, e tem ajudado muito. Por quê, Marcos Paulo? Não pode ser o time de um sozinho, né? Então, assim nada funciona, né, Fábio? Nada funciona. Então, os amigos do Centro Cultural representam a comunidade, estão me ajudando, né? Como já foi dito aqui, eu não nasci, nem fui criado, eu estou há 3 anos em Miraí, então essa relação com a comunidade está crescendo, e ano passado a gente teve 16 eventos, esse ano já foram 6, se não me engano.
Qual tipo de evento? Quando é o poder público, eu chamo de 0800, porque existe uma burocracia grande, às vezes não dá tempo. Ano passado, 2 dias antes do evento do Natal, da cantata de Natal, o tempo mudou, previsão de chuva na praça, o evento foi dentro do Centro Cultural. O mais recente agora, que é muito emocionante, foi a igreja que pediu, a igreja Paróquia Santo Antônio, porque a Secretaria em Obras não podia realizar o evento chamado Adoração ao Santíssimo. Então foi lá dentro. Então, assim, a gente vai fazendo essas parcerias, já está chegando o Rotary, o Fórum Cultural se reúne lá, é o Dia do Circo. Olha, eu fico muito feliz, né, de ver a comunidade participando. Além dessa estratégia dos amigos do Centro Cultural, surgiu, e aí também está aberto, os amigos do asilo. A gente já tem mais ou menos marcado uma ida até o asilo com as pessoas responsáveis, que a gente quer ajudar, né? Vamos lá trocar uma ideia. Bom, eu queria deixar aqui à vontade as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo aqui na Rádio 99, que se quiser fazer até perguntas e sugestões, pode acessar o Instagram, Rádio 99 Play, ou até no YouTube também, deixando lá os comentários, que a gente vai repassar isso inclusive aqui para o Fábio. Ou então enviar aí mensagem para o WhatsApp aqui da rádio, 3234261455. Ô Fábio, eu percebo que existe hoje uma movimentação muito grande em torno do Centro Cultural. Você falou, por exemplo, que o município em alguns momentos fazem campanhas e eventos aqui educacionais e de saúde, que até a comunidade, como por exemplo, a igreja utilizou, aí vem grupos, né, como o Fórum de Cultura e se reúnem ali, mas isso, vamos dizer assim, que praticamente não trazem recursos financeiros nenhum para o Centro Cultural. Ou eu estou errado? Não, vamos dizer, quando é poder público, eu falei 0800 por causa da burocracia. Mas existe também uma possibilidade da Prefeitura Municipal e o Estado de Minas auxiliarem com algum recurso para acesso a cadeirantes. Sim. Então, é aquilo que eu te falei, a gente está chamando a atenção. Justamente. E as pessoas de bom coração que estão no poder começam a nos buscar para trocar ideia. Quando é uma pessoa física, uma empresa, e quiser usar o espaço, aí a gente vai pedir um Pix, né? Tem um valor, mais ou menos, para ajudar a pagar a conta de luz, de água, né? Isso que eu ia falar, porque vocês têm despesas também, né? Isso. E quando é, por exemplo, uma associação, uma igreja, aí pode ser meio Pix, né? Eventualmente, às vezes pinga um dinheirinho que vem da parte do fórum, né? Esses problemas judiciais menores, né? O juiz fala, em vez de você cumprir uma pena, você vai pagar um valor lá para o valor simbólico para o Centro Cultural. Então a gente está dentro da estratégia maior, a gente está arrumando devagarinho, né? Já conseguimos limpar o fundo lá do Centro Cultural, tiramos o entulho, agora a gente vai colocar vidro onde está quebrado, vai rever a parte elétrica do fundo. Então, assim, além da gente estar se comunicando com a comunidade, está arrumando o imóvel, ele está sempre arrumadinho para receber os eventos, né? E a estratégia está crescendo também. Vou dar um exemplo, né? Vai acontecer no dia 18 de maio o encontro dos violeiros. Como que isso surgiu? Dessa demanda da região, né? Então eu falo brincando, mas é sério, eu tô com a chave, tá certo? Sim. Um amigo sentou do meu lado, começou a falar. Para mim é uma alegria, me motiva, porque a região é cheia de violeiros e sanfoneiros. Sim, né? Uma cultura viva. Exatamente, a cultura local. Eu sendo brasileiro, vamos dizer, eu sou lá da cidade grande, mas essa cultura viva, ela precisa de um espaço, né? Então eu fui ano passado a Muriaé,
no encontro dos violeiros que acontece todo primeiro domingo lá na Praça João Pinheiro, e eu fiquei encantado. Então agora, dia 18 de maio, os violeiros da região vão se encontrar aqui no Centro Cultural, sem receber cachê, está sendo tudo sim feito de forma com coração, mas muito bem organizado, de tal forma que, dependendo do resultado, da presença do público, né, já convido todo o público de Miraí e da região, aí no ano que vem a gente já pode transformar isso num projeto para captar através de lei, Sim. né, e etc e tal, e aí ajuda um pouco o Centro Cultural. Então, né, é por aí que a gente está caminhando. Ô, Fábio, eu percebo muito o trabalho de vocês em prol de divulgar o Centro Cultural como sendo uma entidade e um espaço, quando eu digo entidade, a fundação e o espaço, o próprio Centro Cultural, importante para a comunidade Miraí. E bom exemplo disso que nós já tivemos, por exemplo, aqui, eu me recordando aqui, ó, nós já tivemos o encontro dos bisavós, que era frequentemente usado o Centro Cultural para fazer esse grande almoço, reunindo todos os bisavós aqui da cidade. Nós já tivemos ali vários eventos escolares, da Escola Estadual Santo Antônio, das escolas municipais, por exemplo, as formaturas eram realizadas aqui no Centro Cultural. Quer dizer, o Centro Cultural ele tinha uma vida ativa enorme na cidade. E resgatar isso não é muito fácil, né, Fábio? Porque a gente hoje encontra o Centro Cultural a passos curtos, mas nunca parando, nessa grande reforma que acontece visando colocar o Centro Cultural 100%. Sim, você tocou agora no ponto que mexe mais comigo. Eu fiquei até surpreso de você trazer essa memória. Então vamos abrir o coração para todo mundo que está ouvindo. Eu fui convidado, né, pelo amigo Milton Miranda, e não vou esquecer esse momento. Eu estava no meu quarto, na varanda, ali da Casa Amarela, no computador, tinha acabado de ligar para a Fundação Israel Pinheiro, falando, olha, eu quero doar tudo que eu tenho aqui da família Pinheiro, deixar aí no museu e tal. Aí eu desliguei o telefone, o Milton Miranda me chama na pracinha, me convida para ser presidente da fundação. Eu fiquei meio na dúvida, né? Mas aí eu consultei 5 amigos, entre eles o meu filho, todo mundo achou legal, né? Aí eu confesso que no início eu tive assim eu senti aquele peso da responsabilidade. Sim. Encontrei a minha mãe de leite na praça, a dona Dália, que é da Padaria União, e fomos em frente. Aí eu fui conversar com o Padre Jorge, tá? A questão mais assim, eu sei que ele é uma pessoa que ouve, né? Fui pedir conselho. E foi muito interessante. Falou, Fábio, a primeira coisa que você tem que resolver é essa crise de identidade. Ali é cinema, ali é Centro Cultural, é fundação. E aí, o que eu fiz? Eu fui conversar com a comunidade. E a comunidade, como você, como os amigos em geral, entendem que é um centro cultural. Já foi o cinema, né? Então, como eu disse aqui, foi inaugurado pelo Dr. Miguel Alves Pereira, Sim. em 1921, que vem a ser meu tio-avô. Depois foi Cine Brasil. Aí eu resgatei essa história. Eu não vou saber falar aqui de cabeça o link do site, mas no site da Fundação já tem essa história. Então, lá fala quem foi o Miguel Pereira, fala quem foi a Dona Eneida. Tá. Para a gente achar mais facilmente, a pessoa vai digitar FUNFRAB, FUNFRAB 94. Assim já vai ser fácil de achar. Já cai no Google e aí já vai ser mais fácil de achar. Eu estou em contato direto com a viúva do João Bilheiro, né? Com a Rosana. Com a Rosana, que em breve a gente vai trocar uma ideia e eu vou poder botar no site quem foi o Francisco Bilheiro, que é o pai do João Bilheiro, e o próprio João Bilheiro. Então, assim, para deixar bem claro, uma fundação, ela é criada
em cartório, né? Tem um estatuto. Sim. E a sua missão não pode mudar nunca, tá? Qual é a missão dessa fundação? É cuidar da história de Miraí, dos seus habitantes. Ele tinha um sonho de fazer uma TV. Aí um primo de Miraí que mora fora do Brasil deu a ideia, a gente ousadamente criou um canal no YouTube, né? Tá? Bom, mas aí com essa característica, já foi cinema, então nesse site tem bastante informação sobre esse período. Aí teve essas coincidências. Tem um grupo da Universidade Federal Juiz de Fora pesquisando todos os cinemas atuais e antigos de Minas Gerais. Miraí já entrou nessa pesquisa, né? Porque a internet facilita isso. Então, além da história do cinema, eu descobri o período da discoteca, já tem foto no site. Fiquei sabendo das pessoas que hoje estão aí na diretoria de escolas e tal, mas que fizeram peça de teatro quando criança. Justamente. Né? Então, esse resgate da história do Centro Cultural, dos personagens, isso me deu muita satisfação. Eu consegui também, é a coisa da cidade pequena, onde a gente conhece muita gente legal. Tem a história do Euclides, né? Além do Ataúfo Alves, Euclides, né? Que foi casado com uma tia minha. Então, esse site dá uma ideia, né? Dos eventos que aconteceram no passado, no ano passado, nesse ano, e por aí vai, tá? Eu acho que o próximo, se me permite, eu vou tirar uma foto aqui e botar lá para que isso, olha só, Marcos Paulo, você tem essa memória, eu tenho a minha memória, e aí eu queria tocar num ponto aqui, por exemplo, o evento dos violeiros, legal, né? É da região, mas eu percebi que são pessoas que têm uma certa idade, vamos falar assim. Sim. O Fórum de Cultura, ele está se reunindo e a gente pensa, e pensar é perigoso, né? Principalmente pensar e agir. Qual é a juventude de hoje? Então, o Centro Cultural está aberto também para eventos da juventude de hoje. A juventude de hoje quer fazer, por exemplo, um campeonato de videogame? Estamos abertos. A juventude de hoje quer usar para fazer uma dança que eu nem sei o nome, estamos abertos. Agora, a juventude de hoje tem que compreender que tem as regrinhas, né, os limites e tal. Então, o Centro Cultural tem essa importância. Ele é um imóvel, foi muito bem restaurado a parte de cima, né, o telhado. Né, dá para receber bastante gente, mas tem esse perfil. A gente pode fazer alguns eventos com características mais do passado ou do presente, mas tem que pensar no futuro. E aí, essa é a oportunidade que a Rádio 99 está dando. Né? Tá. Ô Fábio, o que hoje a gente precisa fazer no Centro Cultural? Você já falou aí, e inclusive eu vou agora falar da minha própria experiência. O Centro Cultural, ele corria o risco até mesmo de cair numa certa época, quando o seu telhado precisava ser reformado, e se isso não fosse e ele viesse a cair, ele trazia tudo abaixo, né? Foi feita essa reforma, o telhado hoje ele está totalmente restaurado, utilizando inclusive uma estrutura metálica que dá bastante força para ele, mas ainda no interior a gente ainda tem muita coisinha para fazer. Foi feito também ali um mezanino, né? Na parte de cima que já existia, ele foi restaurado e colocado ali uma parte onde se pode colocar cadeiras, do tipo cadeira de cinema mesmo, né? 2 banheiros também muito bem reformados, restaurados, amplo, com acessibilidade. Isso tudo mostra o empenho que a diretoria tem feito para trazer o Centro Cultural, digamos assim, para o presente, né? E pensando sempre no futuro. Mas ainda tem muita coisa a se fazer, né, Fábio? Sim, aí você tocou num outro ponto que eu falo como presidente, mas como cidadão. Sim. Né? E com o pé no chão aqui em Miraí. É o seguinte, vamos falar do banheiro. Está muito bom, mas faltam umas portinhas internas. Existe um grupo de miraienses que prometeu para esse ano ou ano que vem colaborar financeiramente. Né? As paredes do salão precisam de pintura ou de uma textura. Então,
o fundo vai precisar de uma arrumação melhor, né? A gente tem nesse mezanino tem ao fundo 2 salas, uma da diretoria, a outra o Convida, que é o pessoal do câncer está usando. Mas isso tudo eu acho que vai andando devagarinho, conforme essa missão que eu estou fazendo de arrumar a casa, no bom sentido, né? Porque a gente teve a pandemia. Então arrumar a casa significa reativar, né, esse contato com a comunidade e a comunidade entender que esse imóvel, como você falou, se de fato caísse o telhado, as paredes iam cair, aí ia para o zero, né? Essa reforma foi feita com recursos estaduais, né, do Fundo Estadual de Cultura, e vamos em frente. Mas, por exemplo, vou dar um outro detalhe aqui. A gente está com um projeto de fazer um cineclube. A gente tem um recurso para comprar o data show, para comprar o telão, o computador está consertando, mas eu preciso de mais gente para ajudar, né? Já tem uma moça, a Verônica, o Júlio, professor, mas a gente tem que colocar em prática. Para colocar em prática todas essas atividades, a comunidade precisa estar mais próxima, além dos conselheiros, né? Aí vem a pergunta que não quer calar, eu acho que seria a minha próxima pergunta, eu já vou antecipar ela. E como é que a comunidade pode ajudar o Centro Cultural? Tem uma conta onde ele já pode fazer um Pix, ele procura diretamente a você. Como é que é esse relacionamento para a pessoa ajudar? Aí vamos falar no dinheiro, né? Ajudar financeiramente a Fundação e o Centro Cultural. Olha, essa pergunta eu já tenho uma resposta mais ou menos o seguinte. É fácil de me encontrar, né? Sim. Então pode procurar na rádio, com Marcos Paulo ou com Ana Cláudia. Eu estou sempre ali no Bar Werneck, bebendo água, né? E faço minhas caminhadas. Então, por que eu prefiro conversar com a pessoa? Não só a questão do dinheiro, sim, tem até outras formas de ajudar. Tem o CNPJ, tem Pix, tem tudo. Mas eu tenho percebido que algumas pessoas às vezes querem ajudar, mas não tem tempo. Sim. Isso é um outro projeto que eu quero botar em prática, que é um curso de educação financeira gratuito, onde uma das coisas mais importantes é administrar o tempo. Então, o que eu estou querendo dizer? Se a pessoa tiver um tempinho, que seja 1 hora por mês, já está ajudando o Centro Cultural. Se ela fizer um Pix, beleza, vai ter, inclusive, um conhecimento sobre aquilo que foi gasto. Existe um outro projeto que seria mais voltado para os miraienses ausentes, mas eu ainda não tenho uma pessoa com tempo para coordenar esse projeto, porque o Fábio não dá conta de fazer tudo. Sim. Que seria exatamente, vou dar um exemplo. Tem vários amigos miraienses morando fora de Miraí, saíram de Miraí exatamente para vencer na vida, né, como a gente fala, tem recursos, querem ajudar a Miraí, querem ajudar o Centro Cultural. Vou pegar o exemplo do banheiro. Então vamos supor que as portinhas que estão faltando custam R$2.000. Aí esse grupo faz um depósito, vai receber uma prestação de contas, a notinha fiscal, né? Então essa transparência, ela é importante, e isso foi uma das coisas que eu aprendi lá em Belo Horizonte, cuja fundação, o presidente era o Israel Pinheiro Filho, uma pessoa maravilhosa, e que apresentou meu pai para minha mãe, e ele falava: Fábio, tudo se resolve com o Ministério Público. E aqui em Miraí a gente tem a comarca. Então, assim, é uma burocracia, mas eu durmo tranquilo. Então, assim, todo mundo que quiser ajudar o Centro Cultural, seja com tempo, através de um voluntariado ou com recurso, vai ter também essa tranquilidade de saber que está tudo sendo feito certinho, como o Ministério Público Estadual determina no caso de uma fundação. Tá bom, Fábio. Nosso tempo, infelizmente, vai chegando aqui ao final, mas a gente sabe que o trabalho não para, de que é necessário que a nossa comunidade, você empresário, você amante da cultura,
você, miraiense ausente, que nos acompanha agora no nosso site aí, em qualquer parte da cidade e região, que tenha esse olhar voltado na restauração desse importante espaço da nossa comunidade, que é o Centro Cultural Enéida Ferreira, e também ajudar a Fundação Francisco Bilheiro, que é a mantenedora e que tem muito trabalho em gerir todos esses recursos, esse tempo e estimular que as pessoas continuem colaborando com essa instituição e com esse espaço tão importante para a nossa comunidade. Como eu disse, tantas coisas maravilhosas já aconteceram no Centro Cultural e ainda podem acontecer, mas para isso a gente tem que atualizar tudo isso, né? A gente não pode ficar só parado no passado e deixar que as paredes, por exemplo, continuem do jeito que estão. Elas precisam ser revitalizadas, elas precisam ser atualizadas, e isso depende muito dessa ajuda. Por isso que eu convoco você, meu amigo, minha amiga, que quer ajudar o Centro Cultural Enéida Ferreira, a Fundação Francisco Bilheiro, só procurar o Fábio. O Fábio é de fácil acesso. Se você quiser, num feriadão como que aconteceu agora, o Fábio esteve aqui em Miraí o tempo todo, trombei com ele várias vezes nas ruas, né? E isso mostra que o acesso é fácil, tá bom? E você é convidado sempre a ajudar, a colaborar e a transformar esse espaço, atualizando o nosso Centro Cultural e deixando ele cada vez mais moderno, né, Fábio? Isso aí, olha, obrigado. Eu queria lembrar que é uma missão, né? Eu sou voluntário, de fato estou aberto a todo mundo que queira ajudar. Eu vou dar só 2 exemplos, né? Um evento chamado Memórias Possíveis, né? E de repente entrou aquela garotada na faixa de 7, 8 anos, mais de 50 crianças entraram no Centro Cultural para conhecer a história de pessoas, né? Senhoras que já faleceram. Eu fiquei emocionado, né? Agora, com esse evento do Adoração ao Santíssimo, mais de 200 pessoas lá dentro rezando, independente da fé de cada um. O astral foi muito bom naquele momento, né? Então, além das paredes, né, que a gente tem que pintar, cuidar, há também o caso do seu Chico, é um amigo, teve aquela chuva forte antes do feriadão, entrou muita poeira e o seu Chico no sábado limpou aquilo tudo. Então, assim, tem pessoas, independente se ele recebeu, mas assim, as pessoas ajudam, as pessoas estão curtindo, as pessoas estão entrando lá dentro. Então, isso é o gratificante. Tá bom. Ô, Fábio, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite. A Rádio 99 sempre se coloca aqui aberta a levar essa informação para a nossa comunidade. Parabenizar você pelo trabalho e toda a equipe da diretoria. A gente agradece a você, mas agradece a esse grupo de pessoas que certamente tem feito muito para resgatar todo esse espaço e a fundação, e deixar aqui mais uma vez, né, a Rádio 99 à disposição para que a gente possa também sempre estar levando essa informação para todos que nos acompanham. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também. Tá. Gente, finalizamos aqui a nossa live do dia. Amanhã tem mais, tá bom? E é claro que você vai continuar acessando aí o nosso Rádio 99 Play no Instagram e no YouTube, e também a Rádio 99play.com.br na internet, com o nosso site bombando, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta trazendo música, informação, comunicação. Até o meio-dia eu te faço companhia. Um abraço a todos e até amanhã com a nossa live do dia. Mas aqui a gente continua com a nossa programação. Miraí FM. Yeah.